Gente querida do Terrornádia, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, não foi fácil para mim decidir chegar até aqui e tornar pública a minha experiência. Irei colocar intimidades que, confesso, não acreditava ter coragem de fazer. Mas eu preciso, de alguma forma, me libertar de certos tabus e certos medos. E vi no seu canal o caminho ideal a seguir. O meu nome é Maria de Fátima, a Fatinha. A Fatinha sempre cercada de carinho, de amor, uma família maravilhosa. A Fatinha que tinha uma convivência incrível com seus colegas de escola desde os primeiros anos, basicamente foram sempre os mesmos. Entre eles estava o Rafael. Rafael, uma pessoa incrível, um rapazinho, um carinha carinhoso, sempre ali, apaixonado por mim, que me conquistou. E desde os primeiros passos do 2º grau nós começamos a namorar. Namoro sério. Ele pediu licença a meu pai, que ficou encantado com ele. Rafael, trabalhador, estudioso, dedicado. Realmente eu não conseguia enxergar a possibilidade de um futuro sem estar ao lado do meu Rafinha. Era o Rafinha e a Fatinha. Só que do nada, senhor Romário, eu sou de uma cidade pequena. E surgiu na cidade um cara que ninguém sabe de onde nem porquê. Chegou naquela sua moto maravilhosa, naquela sua roupa de motoqueiro. Hospedou no hotel da cidade e ficava circulando. Seu Romário, eu lembro que, como acontecia todas as manhãs, Rafinha estava ali no portão para que pudéssemos voltar para casa juntos. E nessa aquele homem parou a moto gigantesca na minha frente e me encarou. Não, aquele homem não me encarou, aquele homem me despiu. Eu me senti nua, eu tremi. Rafinha ingênuo, coitado, estava ali admirado diante daquela moto que ele nunca tinha visto, assim, pelo menos de uma forma presencial. Essa foi a primeira vez de muitas que aquele homem parecia estar em todos os lugares. E certo dia eu voltava para minha casa no final da tarde, cansada além de ter estudado na parte da manhã, tive a minha aula de jazz, quando aquele homem parou a moto. Parou me chamando pelo nome. Oi, Fátima, tudo bem? Sabe, quando eu vi aquele homem falar de uma maneira tão educada, aquela imagem inicial sumiu. Era um carinha legal. Aí ele perguntou se eu queria carona. Eu disse que não ia ficar bem, eu tinha namorado, as pessoas iam comentar, e ele disse, poxa, é só uma volta para você, sabe, eu sei que você está cansada e não precisa pegar ônibus. Ai, eu não sei o que me levou a aceitar. Eu subi naquela moto e ele disse, segura firme. Aí eu abracei aquele homem. Aquele homem era forte, era musculoso. Eu estava derretida. Chegamos em casa. E quando eu desci da moto, eu fui agradecer e me deu um beijo. Mas aquele beijo que eu precisei entrar correndo e tomar um banho, mas daqueles banhos caprichados, porque eu estava fedendo a sil. Olha, eu podia dizer que eu resisti, mas não resisti. Rafinha, coitado, começou a perceber que eu estava cada dia mais distante. Mas, por amor, por não querer desistir de mim, ele teve uma conduta incrível. Aí nós chegamos no apogeu. Eu cheguei no apogeu da imbecilidade. Inventei uma ida à casa de uma tia em outra cidade. Subi na garupa daquele homem e fui naquela de me leve para onde quiser, faça comigo o que desejar. Eu estava literalmente dominada pelo Eduardo, vulgo, pasmem, Caveira.
Até aquele apelido mexia comigo, aquela tatuagem que ele tinha no braço, tudo. E ele me levou para um apartamento que disse que era da família dele, um apartamento muito bonito, bem decorado. E lá nós ficamos o final de semana, Sr. Romário. Eu entrei ali como uma menina curiosa, perdida, e saiu uma mulher. Eu tinha, sim, relações com Rafinha. Era algo carinhoso, era algo suave, era algo doce, era algo prazeroso. Ele me fazia que eu me sentisse amada. Mas o Caveira fez eu me sentir mulher. Eu descobri com ele prazeres e segredos do meu corpo que talvez eu levasse uma vida inteira sem pelo menos desconfiar da existência. Mulheres que por acaso um dia se envolveram com um homem que conseguiu essa façanha, sabem do que eu estou falando. Aquelas que nunca passaram por essa experiência, acreditem, é uma bênção. E aquelas que desejam um dia passar, cuidado, é uma armadilha. Bom, não preciso dizer que eu virei a cabeça. Aquele homem se tornou o meu proprietário. E não demorou muito eu ter que chegar em Rafinha e dizer que eu estava terminando e tentei ser doce. Ele simplesmente olhou para mim assim: por favor, você está saindo com esse Caveira? Você prefere ficar com ele? Você tem o direito. Não se incomode se você vai destruir a minha vida ou algo do gênero. Não leve remorso. Você tem que pensar em você, mas por favor me respeite como homem. Não venha com essa nhanhanhã, que eu sou um cara espetacular, que um dia eu vou encontrar uma mulher que me mereça. Por favor, vire as costas, vá embora e vá viver sua vida. A Rafinha foi grande. Só que eu soube dos efeitos colaterais. Ele sofreu muito. Mas eu, dentro do meu egoísmo e da minha euforia, eu saí dali e já não pensava mais no seu sofrimento. Eu pensava na vida maravilhosa que eu ia levar com aquele maluco. Meus pais quiseram me matar quando souberam. Eu não dei a mínima. Larguei tudo e fui construir a minha vida, o que eu achava que seria a minha felicidade com aquele homem, sem saber absolutamente nada dele. E não demorou muito para descobrir. Primeiro ele me levou para outra cidade, para uma casa que nada tinha a ver com aquele apartamento maravilhoso dos primeiros encontros. Quando eu perguntei que lugar era aquele, ele disse: aqui é a nossa casa, minha linda. Eu falei: não, mas aqui é a nossa casa. Nós vamos morar aqui, entendeu? Bom, creio que seja desnecessário tentar mensurar o que eu senti. Decepção e medo. Aquela resposta foi de outro Caveira ou se foi realmente do Caveira. E com o tempo, eu via pessoas estranhas entrando e saindo da minha casa. Ele ficava dias fora. Quando voltava com dinheiro. Tinha épocas que ele voltava com pastas, com caixas, com pacotes e dizia: se tu mexer nisso aqui, eu te arrebento. E o pior, seu Romário, é que não era ameaça, não. Porque poucas semanas depois de estar vivendo com ele, eu levei a minha primeira surra e elas se tornaram rotina, e ele avisava: se você voltar para a casa dos seus pais, se você contar o que viu aqui, eu não vou fazer nada com você, não, eu vou fazer com eles. E pelas pessoas que conviviam com aquele monstro, eu tinha certeza que ele não estava brincando. A minha vida acabou. Eu ficava dentro daquela casa, não dava nem para brincar de dona de casa, de casinha, vou esperar meu maridinho, vou arrumar tudo, botar cortininha, guardanapinho, fazer uma comidinha gostosa. Não tinha jeito. Quando ele já chegava sujo, nervoso. O que tem pra comer, porra? Aí ele provava: esse grude aqui tá uma merda. E assim foi a minha vida. E eu era humilhada diante daqueles outros que iam para lá, até o dia que o pior aconteceu. Nós terminamos de jantar, eu levantei para arrumar a louça, coisa. Tinha um sujeito lá com ele e perguntou assim: onde é que tu vai? Eu disse: não, eu vou arrumar ali. Não precisa não.
O teu serviço ainda vai continuar. Eu olhei pro sujeito, ó, ela é toda tua, faça bom proveito. Eu não acreditei. Eu fiquei em choque. Eu não acreditei. Ele simplesmente me jogou nos braços daquele homem que na nossa cama me fez me sentir um lixo. E assim, a coisa foi durante um ano. Eu definhava, eu ia enlouquecer, eu ia morrer. A fatinha virou uma fatia que todo mundo pegava um pedaço. Aí numa noite, eu em casa, cansada, ele estava na sala com os camaradas lá, fazendo sei lá o quê. Eu ouvia aquele estrondo, não sabia o que era, eu só gritava assim, polícia, 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 e tiro para todo lado, polícia, polícia, polícia. De repente invadiram o meu quarto, eram aqueles homens cheios de aparatos, pareciam, sabe, que estavam para guerra. Estavam para guerra. Aí veio uma policial, chegou, apontou a arma para mim, você está armado? Eu fazia, não, fica quieta aí, não saia daí. E o espetáculo macabro continuou. Quando tudo terminou, eu estava na sala da minha casa, do que foi a casa, toda quebrada, toda destruída, com 3 corpos no chão. Um deles, o do Caveira. Me levaram para a delegacia, eu contei a minha história. Simplesmente não tinha nada, não tinha ficha corrida, não tinha absolutamente nada. Ele já tinha a fama de usar mulheres. Estava na cara que eu era apenas mais uma vítima. Aí os policiais, graças a Deus, não me fizeram lambuzar os dedos, nada, não me ficharam, disseram, olha, volta para tua cidade, volta para tua casa. Não fique por aqui. E eu fui. Eu voltei, eu não acreditava como é que eu ia chegar, eu não sabia encarar meus pais. Quando eu cheguei toda, sabe, mulambenta, toda judiada, toda que bati na porta, minha mãe atendeu. Quando eu pensei em explicar, pedir desculpas, ela me abraçou, me beijou. Meu amor, tu tá de volta. Ele gritava pro meu pai, Frederico, Frederico. Aí quando meu pai chegou na sala, eu digo, meu Deus, o que vai me expulsar daqui? Ele veio, me abraçou. Vieram meus irmãos. Não me perguntaram nada, minha mãe viu o meu estado, disse, você tá bem, você tá bem? Eu digo, tô. Não, mas amanhã nós vamos no médico. Eu digo, não precisa, não precisa, sim precisa. Olha, foram dias de afago, de pai e mãe, de amor, de família, comigo trancada dentro de casa. Eu tinha vergonha de encarar. De voltar às ruas, rever meus amigos, eu tinha vergonha. Porque em parte eles sabiam de alguma coisa, porque saiu na televisão a invasão da minha casa e a foto do Caveira. Então, era só somar um mais um. O tempo passou. Eu me recuperei fisicamente, mas psiquicamente é outra história. Eu estava indo numa psicóloga, estava fazendo um tratamento, meu pai bancando tudo, eles felizes com o meu retorno, porque eles acreditavam que tinham me perdido. Em uma dessas voltas da terapia, quando eu chego em casa, está Rafinha, conversando com meus pais, tomando um café. Aí eu entrei, eu não sabia o que dizer, ele veio. Oi, Fátima, como você está bonita? E me abraçou. Aí ele me abraçou, comecei a chorar. Aí eu disse, meu amor, não chora. Não chora, foi só um pesadelo, passou. Aí eu queria pedir desculpas para ele, eu queria dizer que eu era uma burra. Ele só disse, se acalma. Meus pais saíram da sala. Nós ficamos conversando. E pasme, senhor amado. Com a ajuda daquele homem, eu me recuperei. Tinha pesadelos, lógico. Eu sonhava sempre com um monstro chegando e dizendo, você é minha, você é só minha. Acordava gritando. Mas continuei a terapia, arrumei trabalho. E 1 ano depois, pasme, eu estava subindo ao altar, levada pelo meu pai, para casar com um homem que sempre me amou e eu não soube valorizar. Pausa rapidinha para pedir, se você está aqui e não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque com esses 3 cliques estará registrando sua participação no grupo, mostrando ao YouTube que o canal é bom, merece ter suas publicações notificadas, chegando a mais pessoas. Ajude-nos. E outra, se acha que nós merecemos, ajude-nos também.
na questão prática da vida. O QR Code está aqui na tela. Se preferir, envie-nos um Pix. Qualquer valor. Realmente foi como eu comentei, a questão prática, dinheiro é fundamental. Ajude-nos a tentar continuar o trabalho aqui no Terror Narnia. E lógico, você faz parte daquele grupo de pessoas que envia os seus relatos. Muito obrigado sempre. Porque são essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Rafinha era um gentleman. Me tratava muito bem, me incentivava, não fazia perguntas. Aos poucos eu ia contando o que eu achava que tinha condições de contar, talvez tivessem detalhes que eu levaria para sempre. Eu levava com ele uma vida tranquila, lógico. Olha, eu vou lembrar, sabe, eu assisti um filme muito antigo, se eu não me engano, com a Sônia Braga. É a Sônia Braga e o José Wilker, Dona Flor e seus dois maridos. Se não assistiu, é incrível. Assista para tentar entender como eu me sentia. Eu tinha dois maridos. Aquele que estava comigo era a estabilidade, era a tranquilidade, era o amor, era a vida social, era o respeito. Só que o falecido despertava aquele lado fêmea que depois que surgem não há como desligar. Eu vivia dividida. Só que numa certa noite aconteceu algo que me surpreendeu. Nós deitamos, fizemos amor, aquele amor de sempre, aquela coisa básica. Dormimos. Só que no meio da madrugada, o Rafinha me acordou e parecia possuído. E me virou do avesso. De manhã, eu toda dengosa pro lado dele, ele levantou, me deu um beijo na testa, parecia ser o Rafinha de sempre. Olha, honestamente, aquilo ali me deixou curiosa, surpresa. Mas eu pensei, vai que ele quer me provar algo que ele também pode, que todo homem pode, só que ele não faz porque me respeita. Uma coisa assim, e passou. Passou não por muito tempo. Porque aos poucos, Rafinha começou a agir literalmente igual ao Caveira. E não só na cama. Rafinha se transformou. Ficou grosso, não me respeitava, agressivo, berrava comigo, me humilhava nos lugares. Era outro homem, até os seus familiares, todo mundo não entendia. Eu pensava, não foi com esse homem que eu casei, não foi. Até que chegou naquele dia que ele me enfiou a mão. Mas bateu assim na minha cara, puf. Sabe quando a gente sente o peso da mão de um homem na cara? Espero que você não saiba, nunca tenha passado por isso, mas reconhece, esse peso é familiar. Eu digo, não é possível. Não é possível. Eu disse, eu vou tirar isso ali. Porque aqueles pesadelos que eu tinha continuaram. E aquele monstro, aquela figura diabólica estava sempre presente. Mas de repente aquele monstro sumiu. Eu fui procurar ajuda. Fui procurar ajuda na igreja, que era onde eu conhecia. Só que o vigário, ele foi sincero. Ele disse que a igreja católica tinha como trabalhar esse lado, tinha soldados. Só que não. E o processo poderia demorar muito, acima do que eu podia esperar. Aí o vigário me pediu todo o sigilo, disse que se eu falasse que ele me indicou que tal pessoa, ele ia negar até morrer, que ele estava indo contra as normas da igreja. Mas eu fui. Eu fui numa espécie de pai de santo. Quando eu cheguei lá, eu senti sabe, uma coisa. E aí quando eu olhei, do meu lado, no canto, estava aquela figura, aquele monstro, era uma figura distorcida e só dizia assim, você é minha, você é minha. Aí eu sentei, o pai de santo me falou pouco, me perguntou o mínimo, mas me deu a real. Ele disse que o meu marido, o Rafinha, não existia mais. E eu estava
vivendo como caveira. Claro que eu fiquei em pânico. Mas daí ele falou que eu teria todo um procedimento que seria difícil, porque aquele homem, aquela coisa, me considerava sua propriedade. E talvez eu não conseguisse me livrar dele. E isso poderia custar a minha vida. Eu disse, mas que vida? Eu não estou tendo vida. Foi quando ele perguntou, você quer mesmo fazer isso? Eu digo, claro que eu quero. Lógico que eu quero. Senhor Romário, começou uma cerimônia que eu nunca pensei que eu fosse testemunhar. Aquelas mulheres com aqueles vestidos longos, um cheiro de incenso, uma música alta, uma batucada, aquilo girava, as mulheres giravam. Nisso entra a Rafinha. Mas entrou a Rafinha, dizendo, meu amor, o que você está fazendo aqui? Você está louca, venha comigo. Eu digo, não, eu vou ficar aqui. Não, venha comigo. Isso aqui é a maior picaretagem, isso aqui não existe. Venha comigo, venha. E ele foi me levando. Quando ele foi me levando, eu senti o Rafinha ali. Aí eu fui me deixando, sabe? Quando chega na porta, 2 homens zarrões ficam na frente da porta, vem uma mulher, me puxa para trás. Aí a Rafinha disse, amor, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Fica comigo, você é minha. Ai, ai. Eu vi aquele monstro surgindo na minha frente, enquanto o corpo de Rafinha desabava. Você é minha. E quando ele dizia você é minha, mais eles me afastavam dele, e ele vinha com força, e aquelas mulheres girando, e aquele batuque, e aquele pai de santo, aquele senhor, aquele homem, ele dizia, saia, aqui não é seu lugar, saia, demônio, você não pertence mais a esse mundo, saia. Era aquela gritaria, aquele berro, aquilo estremecia tudo, aquilo foi algo assim aterrorizante, quando de repente parou. Aquelas mulheres todas caíram no chão. Eu olhei a Rafinha no chão. E só aquele homem, o pai de santo, em pé, firme, me encarando, me olhando. Eu olhei para ele totalmente zonza. O que aconteceu? Ele me fez levantar. Você está bem, filha? Eu estava de um jeito que parecia que eu tinha levado 10 surras, que eu tinha bebido, eu estava zonza, eu não chegava a denominador comum nenhum. Aí ele disse, fique comigo. Me levou pela mão, me levou até uma sala, onde tinham as 3 pessoas de branco. Um local para eu deitar, tudo muito limpo, tudo muito branco. Ele disse, fique aqui, aqui você está protegida. Nós temos um trabalho a fazer. E eu fiquei lá. E a princípio eu ouvi, sabe, parecia que eu estava dentro de um terremoto, gritos, coisas quebrando, aquela coisa absurda. Mas eu tentava ficar acordada, mas parecia que não dava, e aquelas pessoas ali me acalmavam, então eu estava curiosa, mas eu estava nervosa, não, eu estava calma, não, eu não sabia onde eu estava, e fui. De repente eu vi minha mãe sorrindo para mim, eu não entendia nada. Mãe, quem te falou que eu estava aqui? Aí do nada eu estava no meu quarto, ou então eu estava no meu trabalho, brincando com as minhas colegas. De repente eu voltava para aquela casa maldita, com aquele monstro me batendo, ou eu servindo para os prazeres daqueles amiguinhos dele. Era uma coisa assim no ar, assim foi. Às vezes eu adormecia, apagava, voltava, aí aqueles barulhos continuavam. Era uma viagem até que eu apaguei. Quando eu apaguei, eu senti uma paz incrível. Que eu estava num campo, muita luz, parecia o céu. Eu estava com um vestido solto, meu cabelo solto. Aí, caminhando, e no fundo eu vi Rafinha, se aproximou de mim, beijou minhas mãos, falou, perdão, meu amor, eu falhei contigo, mas eu te amo. Aí eu pensei em abraçá-lo, aí já veio aquele giro de novo, eu não entendia mais nada, já apaguei outra vez. Quando acordei, eu estava na minha casa, com meu pai, minha mãe, com os pais de Rafinha.
Eu não sabia o que estava acontecendo, eu sentia uma tristeza, eu sentia uma coisa diferente. Foi quando eu soube que tinha se passado 2 semanas da noite que eu saí sozinha para ir até o local indicado pelo vigário. 2 semanas. Só que para todos ali, eu não saí sozinha. Eu saí com a Rafinha. E nós sofremos um acidente que o meu marido morreu na hora. E eu fui para o hospital. Eu estava com lesões, mas não tão graves. Eu fui tratada, medicada. E recebi alta e fui para minha casa. Só que eu não lembrava nada daquilo. A única certeza que eu tinha é que Rafinha estava morto. E que de alguma forma eu poderia ser responsável. O tempo passou, vi pessoas me contando como foi o acidente, eu vi o carro todo arrebentado. Nós vimos na avenida preferencial que um carro entrou, nos pegou em cheio, pegou pelo lado dele que estava dirigindo. Eu fui jogada para fora, por isso que eu tive aquelas lesões, mas não sofri o baque. Estava tudo registrado, tinha BO, tinha testemunhas, tinha tudo. A chegada da ambulância, a ida para o hospital, a chegada do carro fúnebre, a morte instantânea dele. Mas honestamente eu não lembrava de nada. E não é nem questão de amnésia, porque o restante, até o momento que eu saí da minha casa para ir até o local, eu lembrava de tudo. E com esse vazio, com esse espaço de tempo, e com a dor de ter perdido o homem que mais me amou na vida, eu tive que conviver. Demorei mais uma vez para me recuperar, continuei tocando a minha vida. Nunca mais casei, nunca quis homem nenhum comigo. Hoje estou com 40 anos. E por isso eu resolvi enviar esse vídeo. Porque eu trabalho, eu tenho a minha casa, eu trabalho. Ou seja, eu não estou vivendo, eu estou vegetando. Aí pensei, por que não deixar registrado o que eu vivi antes que Deus resolva me poupar e dê o fim a essa minha fotossíntese?